E aí, galera, agora é minha vez, né? Vamos lá? A gente vai tratar de direito administrativo, porque a gente vai ter 6 questões na prova de domingo e com certeza você vai acertar as 6. Eu estou aqui esperando conseguir trabalhar pelo menos 3, 4 dessas questões. Vocês se lembram que a gente vai seguir junto, porque nós temos ainda o último treino. Amanhã, depois de amanhã, eu saio de manhã cedinho daqui, vou para São Paulo e a gente vai no último treino tentar trabalhar outros temas, tá? Minha intenção é conseguir somar essa revisão com a revisão do último treino para fazer uma revisão aí de 1h40, né? Quase 2 horas de revisão com todas as matérias trabalhadas. E, obviamente, depois que você for aprovado, a gente vai estar junto na segunda fase. Não sei qual a segunda fase que você escolheu, se foi administrativo comigo, se foi qualquer outra matéria, você vai estar super bem assistido com a galera aqui do portal, né? E vamos embora, porque eu quero começar trabalhando direito administrativo logo pelo tema que vocês têm mais dificuldade, desapropriação. Vamos lá? É um tema que vocês têm dificuldade e, coincidentemente, é um tema que cai bastante. Então, para começar, minha primeira pergunta é: pode haver desapropriação de bens públicos? Claro, desde que sejam respeitados alguns requisitos. Primeiro, para que seja possível a desapropriação de bens públicos, tem que haver previsão em lei. Esse é o primeiro requisito. E, além da autorização legislativa, a desapropriação de bens públicos só é possível de cima para baixo. Ou seja, União pode desapropriar bens de estados e dos municípios, e os estados podem desapropriar bens dos municípios. O contrário não é possível. Então a ideia é que, desde que respeitada a chamada hierarquia federativa, é possível a desapropriação de bens públicos se houver autorização legislativa, tá? A desapropriação comum tem base no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, inciso 24 do texto constitucional, regulamenta que o Estado pode desapropriar o bem de um particular, desde que seja por utilidade, necessidade pública ou interesse social, mediante o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro. Então os requisitos são 2. Utilidade, necessidade pública ou interesse social e o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro, né? Preste bem atenção nisso, porque a desapropriação se desenvolve em 2 fases. Afinal, agora todo mundo está assistindo a revisão comigo, acabou a novela, Catarina morreu ontem. Então hoje está todo mundo livre, ninguém assiste novela nos primeiros dias, então está todo mundo livre para prestar atenção aqui em mim. O que acontece? Vocês viram a Catarina morrendo? Você viu, Jones? Morreu, enforcada. A Catarina foi. Bruna Marquezine, você não assiste novela? E você vive de quê, meu filho? Pelo amor de Deus, em que mundo você existe? Você não sabe nem quem é a Catarina, quem era, já morreu. Mas ó, vamos voltar para cá. O que me interessa é, essa desapropriação se desenvolve em 2 fases. Não gosto de conversar com gente ignorante. 2 fases. Primeiro, nós temos uma fase declaratória, em que o Estado declara a utilidade pública e o interesse social. E depois, nós temos a fase executória, em que o Estado paga o dinheiro e entra no bem, tá? Primeiro, para começar, a competência declaratória é dos entes federativos. União, estados, municípios e Distrito Federal podem declarar a utilidade pública ou interesse social, desde que essa declaração seja feita por decreto ou por lei. Vamos lá, primeira pergunta. Declarou utilidade pública ou interesse social? O bem passa para as mãos do Estado? Não, ainda não. O bem só vai poder passar para as mãos do Estado na fase executória, né? Porque aí o Estado paga primeiro o dinheiro e depois entra no bem. A declaração não enseja a aquisição de propriedade pelo Estado, mas ela gera algumas consequências. Então, declarada a utilidade pública ou interesse social, a primeira consequência decorrente da declaração é que o Estado tem o poder de penetrar no bem, para fazer medições, avaliações no terreno, e aí nesse momento ele vai conseguir calcular o valor indenizatório, e a partir de então, com a declaração de utilidade pública ou interesse social, ocorre o que nós chamamos de fixação do estado do bem. O que é a fixação do estado do bem? É o poder público dizendo, meu querido, eu quero o bem no estado em que ele se encontra nesse momento. Então, se você decidir fazer melhorias no bem a partir de agora, está fazendo por sua conta. Eu não pago. O Estado, ele não indeniza nenhuma melhoria que seja feita no bem após
a declaração de utilidade pública ou interesse social. Então, as melhorias feitas após a declaração não serão indenizadas, salvo, cuide bem da ressalva, se forem benfeitorias necessárias, ou se forem benfeitorias úteis, autorizadas. As necessárias não dependem de autorização, as úteis sim. Então, benfeitorias necessárias e úteis autorizadas serão indenizadas mesmo que feitas após a declaração. Só que a declaração tem um prazo de caducidade. É esse prazo que eu aposto para vocês na prova. Cuidado. O que acontece? Depois que o Estado declara utilidade pública ou interesse social, ele precisa iniciar os atos executórios em um determinado prazo, senão a declaração decai. E se ela decair, não tem como se executar mais, né? Que prazo é esse? Depende. Se a declaração for uma declaração de utilidade ou necessidade pública, ela decai após 5 anos. Se for uma declaração de interesse social, ela decai após 2 anos, tá? Então, declarou utilidade ou necessidade pública de um bem, não executou em 5 anos, decaiu. Declarou interesse social sobre o bem, não executou em 2 anos, decaiu. Então, dentro do prazo de caducidade, vai se executar a declaração. E aí, quem é que tem competência para executar? Primeiro, tome cuidado, porque a FGV, ela não usa a expressão executar. Executar é muito fácil. Se ela colocar executar, você já vai saber que fase é. Então ela coloca assim, quem pode promover a desapropriação. Metade dos desavisados vai dizer, meu Deus do céu, promover é o quê? Declarar ou executar? Executar. Então, quando se fala em promover desapropriação, está se falando da fase executória, pagar o dinheiro e entrar no bem. Quem pode promover a desapropriação? A lei estabelece que podem promover a desapropriação os próprios entes federativos. Então, União, Estados, municípios e Distrito Federal podem promover a desapropriação, mas também a competência executória pode ser delegada. E por isso, podem promover a desapropriação entidades da administração indireta, consórcios públicos, que eu vou explicar ainda nessa revisão de hoje, e concessionárias de serviço público. Essa é a pegadinha da prova de vocês, né? Eles colocam casos concretos e dizem que a concessionária de serviço público vai ter que promover a desapropriação. Em uma das assertivas ele diz, concessionária de serviço público é pessoa jurídica de direito privado e por isso não pode promover desapropriações. Falso. As concessionárias de serviço público podem promover desapropriações se houver previsão em lei ou no próprio contrato de concessão. Então, pode sim se delegar a competência executória para entidades da administração indireta, para consórcios públicos e até mesmo para concessionárias de serviço público. Só para a gente fechar, quero que você se lembre que essa execução pode se dar de 2 formas. Ou ocorreu acordo. Acordo não é o particular querendo vender o bem. O bem já era. Acordo é ele concordando com o valor indenizatório. Se ele concordar com o valor indenizatório, aí a execução ocorre na via administrativa. Então, se houver acordo, se o proprietário concordar com aquele valor que foi definido pelo Estado, porque o Estado faz uma perícia administrativa e nessa perícia ele chega num valor. Se esse valor for de concordância do particular, a execução ocorre na via administrativa, tá? Agora, se não houver acordo, que acontece muitas vezes porque o Estado faz perícia com valores muito baixos. Então, não havendo acordo, aí a execução vai se dar na via judicial, por meio da ação de desapropriação. Essa é uma ação que é proposta pelo ente expropriante. Ele vai propor a ação, dizendo, juiz, ofereci tanto e ele achou pouco. E aí, tá pouco ou tá bom? Então, nessa ação de desapropriação, é o juiz que vai determinar a desapropriação do bem. Bacana? No último treino, eu vou falar de desapropriação indireta e vou falar de direito de extensão, que são 2 pontos importantes aqui na desapropriação. Agora, consegui trabalhar o que me interessava nessa nossa primeira fala, tá? Segundo tema de hoje, separei 6 temas. 6 questões, 6 temas. Olha que bacana, quem sabe eu não acerto pelo menos 1, ou 2, ou 3, ou todos. Então, o segundo tema que eu separei para a gente conversar aqui diz respeito a contratos administrativos.
E aí, eu não vou conversar sobre as regras que a gente está sempre acostumado, não. Vou trabalhar alguns outros pontos referentes a contratos. Vamos lá? Primeiro, eu lembro a vocês que nem todo contrato celebrado pela administração é contrato administrativo. Então, a administração celebra contratos privados, né, como locação, compra e venda. Esses não me interessam. Interessa o direito civil. Daqui a pouco entra aí, Robertinho, Luciano, e aí vão tratar sobre contratos privados. Interessa para mim, não. O que interessa para mim são os contratos administrativos. Aqueles contratos que são regidos pelo direito público, contratos celebrados pela administração e regidos pelo direito público. Os contratos privados, com o Robertinho e com o Luciano, vocês vão aprender. Depois você vai ajustar a câmera, né, para Robertinho aqui, Jones? Tem que baixar bastante. Isso. Então, já teve que ajustar, começou com Sabrina. Gente, Sabrina, vocês viram Sabrina como tá bonita? Tá fazendo crossfit. Ela disse, tá fazendo crossfit. Mas a beleza, assim, é tratamento estético. Mas crossfit, né? Enfim, o fato é, ela que me disse. Pessoal, o fato é, os contratos administrativos são aqueles contratos que são celebrados pela administração e regidos pelo direito público. Esses interessam a gente. Contratos regidos pelo direito público, porque nesses contratos nós temos algumas cláusulas que exorbitam o direito privado. Aí temos duas que a gente vai conversar no último treino, que é o poder de rescisão unilateral e o poder de alteração unilateral. Beleza. Além dessas, eu queria trabalhar com vocês as 3 outras cláusulas exorbitantes, que normalmente a gente não conversa em retas finais. Então vamos lá. Primeiro, além da alteração e rescisão unilateral, que eu vou relembrar a vocês os percentuais no último treino, vai ficar bem fresquinho na cabeça, eu quero dizer a vocês que nos contratos administrativos, a administração tem como cláusula exorbitante o poder de fiscalização da execução do contrato. Fiscalização e controle é um poder-dever, né? É um poder. Então, o particular tem que prestar contas para o preposto da administração, tem que suportar o preposto lá nas dependências da obra, porque o Estado, ele tem o poder de fiscalizar a execução do contrato. Mas esse poder, ele também corresponde a um dever. Então, ele é ao mesmo tempo um poder e um dever da administração. Ou seja, a administração pública tem o poder de executar o contrato e ela tem um dever, tanto é assim que se ela não executa o contrato devidamente e dessa ausência de fiscalização do Estado decorre um dano, o Estado responde, mesmo que por débitos trabalhistas, né? Vamos lá para as questões interdisciplinares, já tiveram a Ário Tonassi ontem, pois é. Então, a súmula 331 do TST diz que o Estado responde subsidiariamente pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas, desde que haja culpa da administração. Que culpa é essa? A ausência de fiscalização. O Estado não fiscalizou o contrato devidamente, isso gerou dano, ainda que trabalhista, o Estado responde. Além do poder de fiscalização, a administração tem o poder de ocupação temporária de bens. E aí, a ocupação temporária nada mais é do que uma garantia do princípio da continuidade. Sempre que você pensar em ocupação temporária, vai pensar na continuidade do serviço público. Essa ocupação temporária, pessoal, ao tratar de ocupação temporária e de princípio da continuidade, eu estou lhe dizendo que sempre que houver necessidade, o Estado pode ocupar os bens da contratada para evitar a paralisação do serviço. Então, a empresa contratada deixa de prestar o serviço por qualquer motivo, o Estado vai lá, ocupa os bens da contratada e evita a paralisação da atividade e mantém a prestação do serviço. Então imagina uma empresa de ônibus, os funcionários entram em greve, o Estado vai lá, ocupa temporariamente os ônibus e com isso ele mantém a prestação do serviço de transporte. Isso é ocupação temporária de bens, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Se houver dano, indeniza depois, porque a ocupação temporária não é sanção. É simplesmente garantia do princípio da continuidade. Agora sim, depois da fiscalização e da ocupação temporária, é importante saber que a administração tem o poder de aplicação de sanções. E aí normalmente você pensa, mas olha, qualquer contrato, inclusive os privados, admitem aplicação de penalidade. Mas aqui, as sanções aplicadas pela administração não dependem de decisão judicial.
Então, a administração, ela tem o poder de aplicar penalidades por meio de um devido processo legal na esfera administrativa, no qual se garanta o contraditório e a ampla defesa. Então, a administração, ela pode administrativamente determinar a aplicação de penalidade, mediante processo administrativo, no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa, ela pode determinar a aplicação de pena. Que pena? O artigo 87 da Lei 8666, prevê a possibilidade de advertência, de multa. Multa é pena pecuniária, tá? Ela não se confunde com o ressarcimento ao erário. Então, se a empresa, no seu inadimplemento, tiver causado prejuízo ao erário, ela tem que ressarcir o prejuízo, além da multa. Então, a multa e o ressarcimento ao erário não se confundem. E a multa, de acordo com a lei, pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com outras sanções. Pode se aplicar a pena de multa? Sim. E pode cumular a multa com outras penas. Advertência e multa, suspensão de contratar e multa. Problema nenhum, tá? Além disso, a lei prevê a suspensão de contratar com o poder público por até 2 anos e a declaração de inidoneidade por até 2 anos também. Lembrando que essa declaração de inidoneidade, depois de passado o prazo, a empresa só volta a ser idônea se ela se reabilitar. Então, no caso da declaração de inidoneidade, não basta passarem os 2 anos. Para que ela volte a ser idônea, ela precisa se reabilitar. Então, ela necessariamente tem que se reabilitar para que ela possa voltar a ser idônea. Bacana? Ótimo. O que acontece? Quando eu falo de declaração de inidoneidade, eu quero que você entenda que por ser uma pena mais grave, isso caiu na prova da 2ª fase, uns 4 ou 5 exames atrás, às vezes vem e cai na primeira. Então, essa declaração de inidoneidade, ela não pode ser aplicada por qualquer autoridade. Quem aplica essa pena é ministro de Estado ou secretário de Estado competente. Então, no âmbito federal, é o ministro de Estado quem aplica a pena de declaração de inidoneidade e no âmbito estadual ou municipal, secretário de Estado. Lembrando que essas penalidades serão aplicadas de acordo com o princípio da proporcionalidade. Não existe uma gradação, ou seja, ele não precisa primeiro ser advertido para depois ser suspenso. Não existe uma gradação, e sim o respeito ao princípio da proporcionalidade na aplicação das penas. A penalidade, ela tem que ser proporcional à gravidade da infração que tenha sido praticada. Ok? Ótimo. Além disso, só para a gente conseguir fechar os aspectos de contrato e eu partir para o nosso terceiro tema, eu queria lembrar vocês que nos contratos administrativos, a lei estabelece muitos limites para a subcontratação. O que é a subcontratação? Direito civil. A contrata B para fazer alguma coisa, B vai lá e contrata C. No direito privado, a subcontratação é indiscutivelmente possível, né? Você cria 2 relações jurídicas, contratante e contratado, e subcontratante, que é o contratado, com o subcontratado. C presta contas perante B e B presta contas perante A. Só que considere que A é a administração pública. E a administração, mediante procedimento licitatório regular, contratou a empresa B para executar uma atividade. B pode entregar todo o objeto do contrato para C? Pura e simplesmente não. A subcontratação até é possível, mas ela tem que cumprir alguns requisitos aqui. Primeiro, essa subcontratação deve ser parcial. Então, não se deve subcontratar todo o objeto do contrato, porque isso é uma burla à licitação, né? C, ou nem participou da licitação, ou se participou, perdeu. Além dessa subcontratação ser parcial, tem que haver previsão no edital e no contrato, e tem que haver autorização do poder público. Só que aí, eu vou entrar já no terceiro tema agora. Olha o meu gancho para entrar no terceiro tema. Nos contratos de concessão de serviço público, que é o tema que a gente já vai trabalhar daqui a pouquinho, nesses contratos de concessão, a subcontratação do contrato de concessão recebe o nome de subconcessão. Olha que criativo. Pois é, subconcessão nada mais é do que a subcontratação no contrato de concessão. Pode haver subconcessão somente se houver licitação na modalidade concorrência. E isso gera algumas discussões. Mas para fins de prova, você vai dizer que a subconcessão, ou seja,
a subcontratação do contrato de concessão, além de tudo que você já sabe, depende de licitação na modalidade concorrência. Bacana? Ótimo. Porque o terceiro tema que a gente tem para conversar é justamente concessão de serviço público, comum e especial. Vamos lá? Serviços públicos é um dos temas mais cobrados. Serviços públicos e agentes. Eu vou falar de serviços públicos, depois eu vou falar de consórcio, depois a gente já vai falar de agentes, tá? São os dois temas mais cobrados nas provas de vocês. Depois eu trato de improbidade. Ainda temos vários temas para o último treino, tenho que falar de organização administrativa, atos, poder de polícia, né? Enfim, mas a gente vai como eu disse a vocês, nessa revisão que eu vou tentar emendar, trabalhar tudo o que a gente precisa. Vamos lá? Quando eu falo de concessão, eu lembro a vocês uma coisa. A concessão de serviço público segue o seguinte esquema. A administração contrata uma empresa, a empresa presta o serviço público e é remunerada pelo usuário. Isso é um contrato de concessão, tá? Então, a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Quem paga a empresa não é a administração, é a usuária do serviço público concedido. Transporte público. A administração contrata a empresa, ela presta o serviço de transporte e quem paga? Você, quando entra no ônibus. Energia elétrica, telefonia. Olha, a banca de vocês gosta de uma coisa importante. Hoje, na busca pelo princípio da modicidade das tarifas, a lei permite o que a gente chama de fontes alternativas de receita. Ou seja, a empresa concessionária, além de cobrar a tarifa do usuário, ela pode buscar outras fontes de receita. A empresa de ônibus, ela pode botar uma propaganda no fundo do ônibus. Com isso, ela consegue manter o lucro dela, cobrando tarifas mais baixas, né? Então, essas fontes alternativas de receita são admitidas. O que importa é você enxergar que a concessionária está sendo remunerada explorando o serviço concedido. Então, ela explora o serviço concedido como forma de remuneração. Essa é a ideia do contrato de concessão. A empresa concessionária se remunera por meio da exploração desse serviço que está sendo concedido, tá? E aí, o que acontece? Nessa concessão de serviço público, imagine só para você entender uma coisa. Limpeza de uma cidade é serviço público? Claro, sem dúvida nenhuma. Quando a administração contrata a empresa para limpar uma cidade, isso é concessão de serviço público? De jeito nenhum. Por quê? A administração contrata a empresa limpa e a administração vai lá e paga. Isso é um contrato de prestação de serviço puro e simples, regulamentado pela 8666, porque a empresa prestadora de serviço é remunerada pelo Estado. Na concessão, a empresa concessionária será remunerada explorando o serviço concedido. Eu sempre dou um exemplo que você não esquece mais: televisão, né? A Globo, a Record, a Band são concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens. Ela presta o serviço televisivo e cobra daqueles que querem botar os produtos no horário comercial, né? A menina lá da novela das 8, a Luzia, chegou lá, voltou a Ariela, né? Agora é Luzia de novo, é uma confusão. Aí, essa nem eu estou entendendo essa novela, que eu não tenho tempo para todo dia. Aí, alguém disse assim, cabelo lindo. Isso eu vi. Ela disse, sabe o quê? É Avon. Não é Avon, né? A Giovanna Antonelli não é Avon, de jeito nenhum. Avon uso eu e não passa disso aqui. Então a gente sabe que não é Avon. A Grazi na novela anterior lá de Palmas também disse que era Avon. A gente lembra da Grazi na época da Avon. Então não é Avon. Mas a Avon, ela paga uma fortuna para a Grazi dizer que ela está com aquele cabelo sedoso, só usando Avon, né? Se ao invés da Avon fosse, quem tivesse patrocínio da Globo fosse sabão de coco, ela ia dizer, cabelo lindo, sabão de coco. Pô, não importa, porque é assim que a empresa se remunera. Então, nas concessões de serviço público, a empresa é remunerada cobrando e explorando o serviço concedido, tá? Tome cuidado, porque nessas concessões, e aí não me importa a forma como ela é celebrada, necessariamente deve-se realizar a licitação na modalidade concorrência. Aí aqui a gente tem uma peculiaridade. O que acontece? Na concorrência em geral, a gente sabe que primeiro se habilitam os licitantes para depois classificarem-se as propostas. Essa é a regra da 8666. No pregão inverte, mas na concorrência primeiro se habilita para depois classificar. Pois é. No caso de concessão de serviço público, a lei diz que o edital da concorrência pode prever
uma inversão nas fases de habilitação e classificação. Preste atenção que a lei não inverte nada, tá? Mas ela permite que o edital inverta. E aí, se o edital fizer essa inversão, a gente vai ter uma concorrência com um procedimento licitatório muito parecido com o procedimento do pregão. Tranquilo? Além disso, a concessão de serviço público tem uma peculiaridade que foi inserida em 2006. O artigo 23A regulamenta que as controvérsias decorrentes dos contratos de concessão podem ser solucionadas por meio de arbitragem. É uma outra peculiaridade que a banca de vocês adora. Não é só de vocês não, nos concursos todos, eles adoram isso, que a concessão de serviço público admite formas privadas de solução de controvérsias, inclusive a arbitragem. Eu vou falar mais uma última coisa aqui antes de entrar nas PPPs. O que acontece? Eu não vou falar de rescisão unilateral, cassação, caducidade e incampação. Eu vou falar isso no último treino, tá? Isso é importantíssimo, por isso eu vou deixar para sexta, porque aí são os últimos impressões mesmo. Mas eu tenho uma coisa de concessão que eu quero falar hoje. Intervenção. O que acontece? A Lei 8987, que é a lei geral que trata das concessões, regulamenta que se houver indícios de irregularidades na empresa concessionária, então existem indícios que a empresa concessionária está irregular. Indícios. Havendo indícios de irregularidades na empresa concessionária, o poder público pode decretar a intervenção dessa empresa. Ele decreta a intervenção. Como é que é isso? Ele afasta o dirigente da empresa e no lugar do dirigente da empresa ele coloca um agente público, que é o interventor. Simples assim, tá? Ele afasta o dirigente, no lugar desse dirigente da empresa, ele vai colocar um agente público. Eles pedem um decreto, chefe do executivo, e nomeia um interventor. Depois de decretada a intervenção, ele terá 30 dias para instaurar um processo administrativo que vai apurar as irregularidades, e depois de instaurado o processo, ele pode durar até 180 dias. Então, essa intervenção pode durar até 210 dias, porque decreta a intervenção, em no máximo 30 dias vai se instaurar o processo administrativo, e depois de instaurado o processo, ele pode durar no máximo 180. O que a banca faz? 20º exame? 21º? Sei lá. Diz assim, não é possível decretar a intervenção na empresa concessionária sem que haja um prévio processo administrativo em que se assegure a ampla defesa. Pegadinha clássica. Porque aqui o processo administrativo não é prévio, ele é posterior, né? Por isso, como se trata de um processo administrativo posterior e não prévio, nesses casos, ele não pode decretar a intervenção, ele não depende do processo para decretar a intervenção. Essa é a pegadinha da vontade de marcar, né? Mas está errado. Daí, dentro desse contexto, em 2004, foi editada a Lei 11.079. E a Lei 11.079 de 2004 criou duas novas espécies de contratos de concessão, que a própria lei deu o nome de parcerias público-privadas, ou PPPs. As PPPs, ou parcerias público-privadas, nada mais são do que duas novas espécies de contratos de concessão. Isso não é convênio, nada. PPP são contratos de concessões especiais. São duas. A lei estabelece que as PPPs se dividem em concessão patrocinada e em concessão administrativa. Se é concessão, a gente já sabe a regra geral. A administração contrata a empresa presta o serviço público e é remunerada pelo usuário. Mas elas são especiais. E aí? O que diferencia as concessões especiais, as PPPs, das comuns? Primeiro, concessão patrocinada, eu vou colocar de vermelho. Nessa concessão patrocinada, a regra é: a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário, mas adicionalmente às tarifas do usuário, a empresa recebe também uma remuneração do poder público. Isso é concessão patrocinada. O Estado patrocina o contrato de concessão para garantir o princípio da modicidade, né? Afinal, no momento que a administração também paga a empresa,
ela pode cobrar tarifas mais baixas do usuário. Tome cuidado, porque nessa concessão patrocinada, o máximo que a administração pode pagar é até 70% da remuneração da empresa, tá? Então, os outros 30%, pelo menos, ela precisa tirar dos usuários. Na concessão administrativa, não. Na concessão administrativa, vou colocar de azul, a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário, mas o usuário é a própria administração. E aí, como a própria administração é a usuária direta ou indireta do serviço, ela paga 100% das tarifas. Então, contratou a empresa para prestar o serviço penitenciário. Vai cobrar do preso? Não. Cobra da administração. Como a administração é considerada a usuária direta ou indireta, ela paga 100% das tarifas. Ok? Regras básicas de PPP, se eu puder seguir adiante. Primeiro, as parcerias público-privadas serão celebradas, seja a concessão patrocinada ou administrativa, não faz diferença, elas serão celebradas por prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos. Anota aí. Além do prazo, a lei estabelece que devem ser celebradas no valor mínimo de 10 milhões de reais. Anota aí também. Porque até o ano passado era no mínimo 20 milhões. Inclusive caiu na prova do OAB no ano passado. Na última prova do ano passado caiu isso. No mínimo 20 milhões. Hoje, no mínimo 10 milhões de reais. Tá? Então, prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos. Valor mínimo de 10 milhões de reais. E tem que ser objeto do contrato de parceria público-privada a prestação de um serviço público. Ainda que não seja objeto único. Pode ser que ele tenha que executar uma obra, entregar uma mão de obra, mas ele também tem que prestar um serviço público, ok? Agência reguladora. Quem são elas? Vamos lá, quarto ponto. Quem são as chamadas agências reguladoras? Autarquias em regime especial. Só que a gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado com essa matéria. A agência reguladora tem caído também com alguma frequência nas provas de primeira fase. Então, as autarquias em geral, pessoal, isso eu não preciso anotar, eu quero só que você raciocine comigo. Elas são entidades criadas para execução de atividade típica de Estado. Então, quando você pensa numa autarquia, você pensa numa entidade que presta serviço público, exerce poder de polícia, ou seja, é uma entidade autárquica que atua no exercício da atividade típica estatal. As autarquias, elas prestam a atividade do Estado. A agência reguladora não. A agência reguladora é uma autarquia que foi criada para regular a atividade dos particulares. O que acontece? Em determinado momento do nosso cenário político, basicamente na década de 90, nós assistimos uma onda de privatizações. Como se buscava enxugar a máquina do Estado, nós vimos uma onda de privatizações no âmbito da administração. Ou seja, serviços que a princípio eram prestados pelo Estado, começaram a ser transferidos a particulares. Energia elétrica, telefonia, transporte público, serviços que até então o Estado prestava, começaram a ser transferidos a particulares. Só tem um problema. Quando o Estado presta um serviço público, a bem ou mal, a única coisa que ele busca é o interesse público. E o particular, quando ele presta um serviço público, a única coisa que ele busca é o lucro. Ou seja, no momento que se transfere a particulares a prestação do serviço, o Estado começa a sentir uma necessidade de regulação. Então ele cria autarquias, agências, para regular a prestação dos serviços nas mãos dos particulares. Exatamente, para evitar que esse particular corra atrás do lucro e abra mão do interesse público, né? Então, energia elétrica transfere a particulares, aí cria a ANEEL. Telefonia, aí cria a Anatel, e assim por diante. ANAC para aviação civil, pois é. Então, quando se criou as agências reguladoras, se entendeu que ela precisava de algumas regras diferenciadas. Para começar, as agências reguladoras, elas gozam de poder normativo. Não é poder regulamentar, tá? O ato normativo da agência reguladora é a resolução, não é o regulamento. Então, resolução da ANAC, da Anatel, e por meio das resoluções, as agências reguladoras expedem normas técnicas que obrigam o prestador do serviço de aviação civil, nunca o usuário.
Tem nada mais irritante do que você chegar no aeroporto. Chegar no aeroporto já é irritante, né? Porque a gente tem medo. Eu morro de medo. Da última vez que eu fui para São Paulo, o Renato ficou rindo da minha cara, mas ele sabe disso. Caíram máscaras de oxigênio no avião. Para você ter uma ideia. Era mentira. Mentira quer dizer, foi um erro. Assim, deixa eu explicar. Entrei no avião, o avião subiu. Quando ele estava perto de descer, caíram máscaras de oxigênio. Não era para ter caído. O avião não despressurizou. Deu um probleminha e as máscaras caíram. Só que, obviamente, na hora que eu vi as máscaras caírem, eu senti o quê? Falta de ar, despressurizou. Aí ninguém consegue respirar mais, né? Botei as máscaras. É bacana que o povo faz. Pegue a sua máscara vagarosamente, puxa o fluxo. Que nada, o povo se desespera, arranca os olhos dos outros, aí bota a máscara. Aí assim que eu terminei de botar minha máscara, que eu consegui respirar, disseram, desculpe pessoal, a máscara não era para ter caído, o avião não despressurizou. Aí você se sente um idiota. Mas enfim, voltando para o meu raciocínio. O que eu estava dizendo para vocês é, quando a gente trata do poder normativo da agência, tem nada mais irritante do que você chegar no aeroporto. Já falei sobre isso. E aí ele dizia assim, ó, em obediência à resolução da ANAC, preencha o verso do seu cartão de embarque. Eu não sou obediente à resolução da ANAC. Agora tem um quadradinho, não quero prestar as informações. Porque quem é obediente à resolução da ANAC é quem presta o serviço de aviação civil. Então a Gol, a TAM, né? Essas empresas são obedientes. A ANAC vai dizer que ela tem que respeitar um espaço mínimo entre as cadeiras, que é mínimo, já é mínimo aquilo ali, é uma miséria, né? Já é mínimo. E eles têm que respeitar. Você vai dizer se ele pode ou não cobrar mala. Enfim, são normas que obrigam os prestadores do serviço. Resolução das agências reguladoras, poder normativo. Além disso, a agência reguladora tem uma maior autonomia pela liberdade conferida aos dirigentes. Isso caiu no 22º exame de vocês, ou primeiro, sei lá, na prova da primeira fase. Por quê? Os dirigentes da agência reguladora não são comissionados. Nas autarquias comuns, sim. Na autarquia comum, o dirigente é cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Então, por mais que a autarquia tenha autonomia, o dirigente dela sofre uma pressão política. E se ele não atender à pressão política, ele vai para a rua. Então, como ele tem medo de ser exonerado, ele acaba cedendo a pressões políticas. É uma autonomia que não é tão grande assim. Na agência reguladora é diferente. Os dirigentes não são comissionados. Eles não têm medo de serem exonerados da noite para o dia, né? Ó, chegou o Robertinho aqui para fazer civil daqui a pouco, deste tamanho, né? Enfim, eu já tinha falado que você estava pequenininho. Põe aí no Instagram, Beto, põe aí o pedaço da aula da gente aqui, no Instagram. Ó, pessoal, então as agências reguladoras, elas exercem esse poder normativo e, como eu ia dizendo, elas têm maior autonomia porque os dirigentes não são exoneráveis ad nutum. A ideia é que, no caso da agência reguladora, os dirigentes são nomeados pelo presidente da República com aprovação do Senado e, depois de nomeados, eles cumprem um mandato fixo. Ó, presidente da República com aprovação do Senado, no âmbito federal. Por simetria, se for uma agência reguladora estadual, vai ser nomeado pelo governador com aprovação da Assembleia. Dá no mesmo, tá? O fato é, depois que esse dirigente é nomeado, ele cumpre um mandato fixo. E ele não é exonerável ad nutum. Ele só perde o cargo dentro do prazo de mandato, ou mediante renúncia, ou mediante processo administrativo, em que se assegure a ampla defesa ou sentença judicial. Então isso gera mais liberdade para ele, né? Ele não tem medo de ser exonerado de hoje para amanhã, e por isso ele pode atuar de acordo com as suas convicções. Essa liberdade dada ao dirigente configura maior autonomia dada à agência reguladora. Agora, olha a pegadinha da sua prova. Você não pode confundir a agência reguladora com a agência executiva. As agências executivas não são criadas por lei como autarquias em regime especial. Não. A agência executiva é a autarquia comum. Sempre que você pensar numa agência executiva, vai pensar numa autarquia comum criada por lei, que exerce atividade típica de Estado. Então, ela presta serviço público, ela exerce poder de polícia, é uma autarquia comum. Daí, essa entidade autárquica, ela é chamada porque está ineficiente, é chamada pelo ente da administração direta e celebra com ele um contrato de gestão. Depois de celebrar um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, ela poderá ser qualificada como agência executiva, por decreto mesmo, não precisa de lei. A autarquia celebrou o contrato de gestão, por meio de decreto, ela já vai ser qualificada como agência executiva. E aí, ela ganha mais orçamento, mais autonomia administrativa, mas em troca, ela vai ter que cumprir
um plano estratégico de reestruturação para que ela volte a ser eficiente. Então, partida e contrapartida. Ela qualifica como agência executiva e aí ela ganha mais autonomia administrativa, financeira, mas em troca, ela tem que cumprir metas definidas num plano estratégico de reestruturação para voltar a ser eficiente. Esse contrato de gestão tem que ter periodicidade mínima de 1 ano, tá? No mínimo, 1 ano, ela vai ficar qualificada como agência executiva, ok? Aí o que a prova faz? Ela diz, olha como eles misturam. Eles dizem assim, a autarquia X, porque você sabe que na sua prova de domingo, pelo menos em direito administrativo, praticamente não são mais cobradas questões conceituais. Ou seja, eles não perguntam assim, ó, o que é agência reguladora? Letra A, empresa estatal? Não. Eles colocam um caso concreto para você solucionar nas assertivas. Então, fulano de tal celebrou um contrato com fulano de tal, não fiscalizou. Aí, letra A, pode fazer isso, letra B não pode. Enfim, são casos concretos, tá? O que eu quero que você tome cuidado? Essas agências executivas, a questão chega para você e diz assim, foi criada a agência executiva X, não, a autarquia X, foi qualificada como agência executiva após a celebração do contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Ótimo. Aí, letra A. Após a qualificação, os dirigentes passam a ter mandato fixo. Não. Essa é uma característica da agência reguladora. E é isso que eles fazem, para confundir vocês. Eles dizem, qualificou como agência executiva, aí vai ter mandato fixo, vai ter poder normativo, que são regras aplicáveis à agência reguladora. Cuidado, para não cair nessas pegadinhas básicas das provas de vocês, ok? Vamos lá. 5º ponto que eu separei para a gente conversar, agentes públicos, metralhadora, né? Não precisa copiar, não. Você não vai ler nunca isso que você está copiando. Preste atenção, o que você conseguir aprender aí vai valer para a sua prova, tá certo? Vamos lá. Seguinte, quando eu falo, olha, se for igual minha filha de 3 anos, eu saí com minha mãe no outro dia, aí marquei com minha mãe em algum lugar, não apareci, ela estava com as 2 netas na mão, minha filha uma tem 7, a outra 3, né? Aí ela fez assim, Matheus é idiota, marcou comigo em tal local e não veio. Aí a gente se encontrou 3 horas depois. Depois de 3 horas que a gente se encontrou, minha filha de 3 anos me disse, sabe o quê? Vovó te chamou de idiota. Então assim, apreende tudo. Se vocês conseguirem, tá valendo. Né? Vovó te chamou de idiota, ela não perde nada. Enfim, o que eu quero que você entenda sobre agentes públicos é um monte de coisa. O que pode ser cobrado de vocês sobre agentes públicos? Tudo, absolutamente tudo. O que a gente vai conseguir conversar aqui? Metade da matéria. Outra metade eu vou conversar no último treino, como está combinado com a gente, né? Que a gente vai complementar essa revisão aqui. Mas o fato é que em termos de agentes públicos, eu quero conversar com vocês que os agentes públicos se dividem em 3 espécies. Então, a expressão agente público abarca todo mundo que atua em nome do Estado, e por isso, nós vamos dividi-los em agentes políticos, que são aqueles que exercem função política de Estado, e que não me interessam agora. Particulares em colaboração, jurados, mesários, são aqueles que são particulares, mas exercem função pública, também não me interessam agora. E os servidores estatais. Esses me interessam. Servidores estatais têm vínculo administrativo com o Estado. E aí, esse vínculo de natureza administrativa, porque ele vai exercer função administrativa. Quando eu trato de servidores estatais, eu vou dividi-los em 3 subespécies. Esses servidores estatais podem ser temporários, seletistas ou estatutários. Vamos lá. Os temporários são contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. O artigo 37, inciso 9, diz que é possível a contratação de servidores temporários para prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Não precisa de concurso, não. Basta que haja um serviço temporário, assim definido em lei, uma situação de interesse público e desde que trate-se de uma situação excepcional. Então tem que haver serviço temporário, tem que haver interesse público e tem que haver excepcionalidade dessa contratação. Nessa situação, contrata-se o servidor temporário que não é empregado. Ele não assina contrato de emprego, não. Ele segue um regime especial de direito administrativo, tanto que as controvérsias desse sujeito não são de competência da Justiça do Trabalho.
Quem julga o servidor temporário é a Justiça Comum, federal ou estadual, tá? Os servidores seletistas, estatutários ou temporários não podem acumular cargos nem empregos. É o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui. A Constituição, ela veda expressamente a acumulação de cargos e empregos públicos. Claro que ela traz algumas exceções, mas primeiro eu quero que você tome cuidado com a amplitude da vedação. Ela diz, não pode acumular nem cargo e nem emprego. Então isso abrange seletistas e estatutários e temporários também. Não pode acumular cargo nem emprego, sejam eles da União, Estados, municípios ou Distrito Federal, sejam eles da administração direta ou indireta. Então, não pode acumular nenhum cargo, nenhum emprego, emprego público, claro. Não pode, não pode, não pode. Tem exceção? Tem. Daí a Constituição começa. É possível acumular 2 cargos de professor. Também é possível acumular 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Não é só médico, são profissões de saúde. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, pode acumular. Olha, inclusive na carreira militar, tá? Isso foi inserido em 2014 na Constituição. Também é possível acumular um cargo técnico ou científico, mais um cargo de professor e um cargo efetivo, mais um cargo de vereador. Em todos os casos, para que a acumulação seja válida, tem que haver compatibilidade de horários. Então, é possível acumular desde que haja compatibilidade de horários e desde que respeite-se o teto remuneratório. Mas o STF mudou o entendimento sobre isso no meio do ano passado. O que acontece? Até o ano passado, o Supremo Tribunal Federal defendia que, quando a gente estivesse tratando de uma acumulação lícita de cargos, a soma dos cargos acumulados não poderia ultrapassar o teto. Hoje, o entendimento não é mais esse. O entendimento é de que se o sujeito acumula cargos licitamente, ele tem 2 tetos. Ele tem que respeitar o teto remuneratório em cada cargo. Então não se somam as remunerações para fins de teto remuneratório, que a gente sabe que é o subsídio do ministro do STF, mas sim, os cargos devem ser analisados isoladamente para fins de acumulação. Ok? Com isso entendido, eu ainda quero que vocês saibam que, a princípio, servidor público tem direito de greve. Porque, a princípio, vamos lá. Quando eu falo de greve de servidor, isso aí caiu na prova de constitucional, na prova passada de constitucional. Mas vamos tomar cuidado, porque aqui a gente tem algumas outras nuances para trabalhar. Quando a gente pergunta sobre greve de servidor público, a primeira coisa importante para saber é que, de acordo com o artigo 142 da Constituição, os militares não têm direito nem de greve e nem de sindicalização. Então, e quando eu falo de militares, não estou falando só de Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, eu estou falando também dos corpos de bombeiros militares, polícias militares estaduais, enfim, militares não têm direito de greve. O STF, lamentavelmente, entende que essa vedação dos militares se estende também aos policiais civis. Então, no entendimento do STF, militares não têm direito de greve, isso está expresso na Constituição, e, como o que se busca aqui é proteger a segurança pública, os policiais civis, que exercem atividade também vinculada à segurança pública, da mesma forma que os militares, não têm direito de greve, tá? Os demais servidores públicos civis têm. O artigo 37 da Constituição, inciso 7º, fala que os servidores públicos civis têm direito de greve, que será exercido nos termos de lei específica. Então, servidor público tem direito de greve, e esse direito de greve do servidor público será exercido nos termos de lei específica. O problema é que não há nenhuma lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor. Só que isso está resolvido, porque o STF, em vários mandados de injunção, chegou à seguinte conclusão: o direito de greve do servidor é uma norma de eficácia limitada, então o servidor público tem direito de greve, mas o exercício desse direito fica limitado à edição de uma lei que o regulamente. No entanto, enquanto não vier uma lei regulamentar o direito de greve do servidor, o servidor público pode fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve, que é a Lei 7783, tá? A lei geral, que se aplica aos empregados em geral,
vai se aplicar aos servidores públicos até que venha uma lei regulamentar o direito de greve deles. E aí, duas perguntas te interessam. Na prova, vão te perguntar. Primeiro, o servidor em estágio probatório pode exercer o seu direito de greve? Pode. Não existe nenhuma restrição. Então, se a greve for lícita, ainda que ele esteja no estágio probatório, ele pode exercer esse direito de greve. Primeira pergunta. E a segunda, sendo a greve lícita, o servidor público tem direito à remuneração pelos dias parados? Não, a não ser que a greve decorra de uma conduta ilícita da administração. Repito, o servidor em greve não tem direito à remuneração pelo dia parado, a não ser que a greve decorra de uma conduta ilícita da administração pública, tá? E aí, para a gente fechar o tema de servidores e eu poder falar de improbidade, que é o meu sexto e último tema de hoje, eu queria rapidamente dizer a vocês que se o servidor cometer uma infração, por uma única infração praticada, ele pode ser punido até 3 vezes. Ele comete uma infração e essa infração pode gerar a ele sanções de natureza penal, sanções de natureza civil e sanções de natureza administrativa. A ideia é que esse servidor, por essa infração praticada, pode ser punido penalmente, civilmente e administrativamente. Uma instância não interfere na outra. Ou seja, ele pode ser absolvido em uma, punido em outra, não é decisão contraditória. Ele pode ser punido em todas e cumular as sanções, não há bis in idem, porque, como eu te falei, em regra, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes entre si. Os fundamentos são diversos, né? Imagina que ele é absolvido na esfera penal porque não houve crime. A tipicidade, não houve crime, mas é infração administrativa. Então ele vai ter que ser punido. A absolvição penal não vai impedir a punição administrativa, porque aqui a gente está diante de fundamentos diversos. Só que tem exceção. A exceção clássica de sua prova é que a lei regulamenta que se o servidor for absolvido na esfera penal por inexistência do fato, ou se ele for absolvido na esfera penal por negativa de autoria, nesse caso, ele terá obrigatoriamente que ser absolvido também na esfera civil e na esfera administrativa, tá? A absolvição penal por inexistência do fato e por negativa de autoria obriga a absolvição na esfera civil e também a absolvição na esfera administrativa. Nesse caso, ainda que o processo administrativo tivesse concluído, ele já tivesse sido demitido, ele vai ser reintegrado. Porque se a absolvição foi penal, categoricamente, por inexistência do fato ou negativa de autoria, ele vai ser absolvido na esfera civil e administrativa automaticamente. Ok? E aí, a lei de improbidade regulamenta as sanções de natureza civil. Vamos lá. Para começar, a lei de improbidade é a Lei 8429 de 92, e ela prevê as sanções civis que poderão ser aplicadas pela prática do ato de improbidade, sem prejuízo das sanções penais e administrativas. Então, se ele pratica um ato de improbidade que seja crime, ele vai ser punido penalmente, ação penal, né? Então vai ser proposta a ação penal e ele vai ser punido na esfera penal. Também, ele vai ser punido administrativamente, vai ser instaurado um PAD, e a pena para improbidade é a demissão. E a lei 8429 prevê as sanções de natureza civil, que serão aplicadas por meio de uma ação civil, que a gente vai chamar de ação de improbidade, ou ação civil pública por ato de improbidade. Vamos falar dela? Vamos lá. A ação de improbidade funciona da seguinte forma. Essa ação é proposta ou pelo Ministério Público, ou pela pessoa jurídica lesada. Então, a ação de improbidade é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Ou propõe a ação a entidade que sofreu o ato de improbidade, que pode ser uma entidade da administração pública, uma entidade privada que recebe dinheiro público, enfim, a entidade lesada pelo ato de improbidade pode propor a ação. E também o Ministério Público pode propor a ação. Então essa ação pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Se o Ministério Público propuser a ação, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada para, querendo, atuar ao lado do autor. E, se a pessoa jurídica lesada propuser a ação, o Ministério Público atua como fiscal da lei. Então, é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade. Ou ele é autor,
ou ele é custos legis, de qualquer jeito. A ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada e terá como réus o agente público e também o particular que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato. Repito, são réus da ação de improbidade. O agente público, amplamente considerado. Tá? O artigo 2º da Lei 8429 traz um conceito amplíssimo de agentes públicos, abarcando todo mundo que atua em nome do Estado. Então, ainda que atue temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, todo mundo que exerce função pública é agente público para fins de improbidade. Tá? Mas o mais importante é que, além dos agentes públicos, também respondem perante a lei de improbidade todos os particulares que tenham concorrido ou induzido para a prática do ato, ou dele se beneficiado direto ou indiretamente. Então, a lei de improbidade, ela não se limita a aplicar penalidade aos agentes públicos. Ela atinge qualquer particular que tenha concorrido ou induzido para a prática do ato, ou dele se beneficiado direta ou indiretamente. Tá? A ação é proposta e antes de o juiz decidir se ele vai ou não receber a petição inicial, o juiz ainda nem sabe se vai deferir ou indeferir a petição inicial. Antes, ele precisa notificar o acusado para que esse acusado apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Então, ele notifica o acusado para que o acusado apresente uma defesa prévia. Ele vai tentar convencer o juiz a nem receber a petição inicial. Então, notifica o acusado para que o acusado apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Tá? Com ou sem defesa prévia, ou o juiz defere a petição inicial, ou ele indefere a petição inicial. Você aprende em processo civil, nas ações de procedimento comum, que a decisão do juiz, né? O que você aprende sobre isso? Processo civil aprende quase nada, né? Processo civil é uma miséria, eu não consigo. Enfim, a decisão do juiz que indefere a petição inicial é passível de apelação, é o que você aprende. E aprende também que a decisão do juiz que defere a petição inicial não é passível de recurso, mero despacho. Essa é a novidade. Na lei de improbidade, a decisão do juiz que defere a petição inicial é passível de agravo de instrumento. Então, é possível apelar da decisão de indeferimento da petição inicial na ação de improbidade e é possível agravar da decisão de deferimento da petição inicial na ação de improbidade. Tá? Último ponto importante é você se lembrar que nessas ações de improbidade, de acordo com o artigo 17, parágrafo 1º da lei, não se admite nenhuma espécie de acordo ou transação. Então, na ação de improbidade, não pode haver acordo, transação, delação premiada. Ah, mas eu estou assistindo aí um monte na televisão, né? Na esfera penal. Aliás, até diminuiu, mas estava assistindo um monte na televisão mesmo. Mas as delações premiadas, colaborações premiadas, falando genericamente, eram perpetradas no âmbito da esfera penal. Na esfera civil, ou seja, no bojo da ação de improbidade, não se admite nenhuma espécie de acordo, transação, conciliação, nada disso será admitido no bojo da ação de improbidade. Ok? Pessoal, primeira parte da nossa revisão. Essa é a combinação da gente, né? Combinação unilateral, porque eu não tenho como saber se você gostou ou não, mas a gente finaliza a revisão no último treino na sexta-feira, tá? Eu ainda tenho que tratar alguns aspectos de atos, algumas coisas importantes sobre concessão, também poder de polícia. Então a gente tem vários aspectos que a gente não trabalhou aqui, porque eu vou trabalhar com vocês na sexta-feira no último treino. Então, eu espero que a soma das duas revisões possam chegar a uma quantidade de temas que não ultrapasse aquilo que for abordado na prova de vocês. Eu realmente tenho a sensação de que se a gente fizer isso de forma mais completa, a gente consegue abordar basicamente tudo que pode ser perguntado de vocês na prova da primeira fase, tá? Sendo aprovado, no domingo a gente tem aqui o nosso comentário, né, o gabarito extraoficial, para trabalhar um pouquinho a mesa redonda, para discutir um pouquinho acerca da prova. E, depois que você descobrir a sua aprovação, começa a preparação para a segunda fase. Qualquer uma das segundas fases você pode encontrar aqui, né? Se for fazer administrativo,
eu vou estar junto com vocês, confiem em mim, a gente vai trabalhar cada uma das peças exaustivamente. Eu comecei até a gravar as aulas da segunda fase, eu gravei a primeira aula de peça hoje já, tá? Para que você já tenha aulas disponíveis para você a partir da segunda-feira. E tem um cronograma lá, plataforma de mentoring, tudo bacana. Com certeza, você consegue a sua aprovação e a gente vai estar junto na segunda fase. Se você escolheu qualquer outra matéria, as equipes aqui são sensacionais. Pode ter certeza que vão lutar para você conseguir a sua aprovação. Tá certo? Valeu, pessoal. Até sexta, hein? No último treino.